Então, a partir desse momento, a gente está gravando. Eu já vou pegar aqui a tela. Hoje eu vou colocar na tela inteira, Cláudio, porque na última aula a gente ainda ficou com esse problema de a hora que expande o slide, eu não sei porque eles fazer desse vídeo hoje, olha. Eles vão me dando feedback se o slide ele está inteiro na tela para vocês. Está expandido? Olha, Sandra, para mim ele está grande, mas ele não tomou a tela toda, né? Porque tem ainda as laterais Aham. e tem, né? As nossas câmeras ficam na parte de cima. Mas tá Uhum. bom, Você tem como pelo tirar menos um print para mim? Você tem eu vou como tirar tirar um uma print e mandar foto. aqui no grupo? Pode mandar no grupo que eu vou dar uma olhadinha rapidinho, senão eu volto naquele modo que a gente estava na aula passada. Oi, Sandra, boa noite. Boa noite, Marisete. Seja bem-vinda. Boa Entra sempre noite aos na alunos teladinha. também. Tem um aluno novo, né? É, isso aí. Boa Que noite, bom que você conseguiu Marisete. participar. Boa noite, Adriano. Tudo bem? Quero agradecer tua colaboração lá, tá? Ah, tá. Com certeza, se eu puder fazer mais depois, eu farei, tá? Tá bom, muito obrigado, viu? Mandei Nada. no WhatsApp, tá, Sandra? Tá bom, eu estou olhando aqui, Cláudia, assim, para mim tá ok, porque o slide tá grande. Tá Na grande. hora, na hora que eu for colocar o vídeo, se tiver saindo áudio, se tiver vendo tudo tranquilo, a gente continua assim, tá bom? Ok, perfeito. Então vamos lá, gente. Sétima aula, hein? Olha o número 7 aí nesse portal que o Cláudio estava falando. Então vamos aqui. Então hoje a gente vai falar sobre o que nessa aula e refletir, né, dentro desse pensamento psicanalítico. A gente vai dar um enfoque sobre as neuroses, tá? É uma pequena continuação que eu trago para vocês desse livro aqui, tá? Do Psicanálise Integral, que é do Kepp, tá? Do Dr. Norberto Kepp. Então, o que que eu fiz? Eu fiz uma espécie de fichamento, tá? Mas uma coisa assim, bem tranquila, sem ser uma coisa assim com cara de faculdade. E trago para vocês só o que ele fala sobre neurose. Peguei tudo que ele fala nesse livro sobre neurose, para a gente aprofundar um pouco mais, porque eu acredito assim, que dentro da psicanálise, né, um dos maiores problemas que a gente enfrenta é a neurose. Ela vai se apresentar de várias formas. Quem puder adquirir esse livro, gente, Psicanálise Integral, tá? O que eu tenho aqui na mão é a segunda edição do Norberto R. Kepp, ok? A gente vai também entrar um pouco aqui no recalque, entender o que é o recalque. Ah, será que você tem um amigo recalcado, né? A gente ouve muito falar, ah, aquela mulher recalcada, mas vamos entender exatamente o que é recalque. Vamos compreender também o complexo de Édipo hoje, tá? A gente entra um pouco, porque assim, cada assunto desse aqui, gente, daria o quê? Um curso inteiro. Então, a gente faz um apanhado do que é mais interessante para a gente ter um corpo, né? A gente ter um fundamento para a gente ser um analista, para a gente compreender o comportamento humano, tá? E vamos falar um pouquinho também sobre os traumas. E para o Adriano que está entrando hoje, a gente sempre trabalha também, Adriano, com um pouco de vídeo, tá? Um pouco de texto, porque o vídeo vem ajudar a gente a fixar o conhecimento. Então, a gente vai nesse estilo. E hoje eu trago já essa reflexão aqui, como a nossa primeira atividade, né? A gente tem aqui um estilo de aula. Então, eu quero que você faça o seguinte: que você escolha uma situação real da sua vida, aonde você percebeu um sintoma emocional ou físico que apareceu do nada. Não tem? Quando a gente fala assim, nossa, de repente me deu uma dor na coluna. De repente me deu aquele aperto no peito, né? Mas nada acontece de repente. E aí,
você analisar. Pode ser irritação, tristeza repentina, né? Ou aperto no peito, um sentimento de querer fugir, ou um choro, uma necessidade de controlar alguma coisa e você sente que está perdendo o controle. E aí você vai responder. Não precisa fazer essa tarefa agora, não. Eu quero que vocês prestem atenção na explicação, façam em casa num momento que vocês estiverem bem concentrados e depois joga para mim no grupo. Você pode jogar em áudio. Ah, professor, eu fiz. E aí eu descobri tal coisa, percebi tal coisa. Pode jogar escrito, pode jogar em áudio, tá? Fica à vontade. Então, reconhecendo essa situação onde aconteceu esse algo de repente com você, fazer as seguintes perguntas. Qual foi o sintoma que você identificou? Foi uma ansiedade? Foi uma tensão? Foi raiva? Foi dor no corpo? Tá? O que você estava vivendo naquele momento? Então, sempre que acontece alguma coisa conosco que é diferente, sempre traga a atenção para o que será que aconteceu de diferente ontem? Ou o que será que aconteceu de diferente na minha rotina esta semana? Tá? Porque, que nem eu falei, nada acontece do nada e nada acontece de repente, tá? Se esse sintoma pudesse falar, qual desejo ele estaria escondendo? Olha que interessante essa pergunta. Seria uma raiva não expressa, tá? Uma raiva que você não quer reconhecer por alguma censura, por não querer ter um sentimento de culpa depois. Será um medo, né? Será que você teve medo de alguma coisa e de repente disparou esse sintoma físico ou esse sintoma emocional? Um desejo proibido que você sentiu e reprimiu na hora? Não, não posso sentir isso. Imagina! Carência reprimida, tá? Então, são perguntas para você fazer diante dessa situação que você identificou. E se perguntar também, o que eu estava tentando evitar, né? Era essa repressão consciente que você quis recalcar, jogar lá para o inconsciente, tá? O objetivo, gente, dessa atividade aqui é começar a treinar o olhar psicanalítico, tá? Para reconhecer um conflito entre o eu, que a gente chama de ego, tá? Versus o id. O id é a nossa parte mais inferior, é aquela parte mais instintiva, que quer tudo na hora, do jeito que ele quer. Então, as neuroses, por exemplo, elas acontecem por conta desse conflito, tá? Entre o eu, que é o ego que tenta equilibrar uma coisa, mas ele não consegue, né? É por conta do desejo do id. Então, o id tem um forte desejo, uma forte manifestação dentro de nós, o ego vem querendo equilibrar e não consegue, então dá esse conflito entre eles dois. E aí acontece algum desses sintomas, acontecem algum desses problemas aqui. Certo? Alguma pergunta a respeito da atividade? Beleza? Então vamos lá. Então vamos agora, tá? Trechos do livro Psicanálise Integral, esclarecendo ainda mais para nós o que são as neuroses, lembrando que na visão do Dr. Kepp, a neurose, ela traz mais uma falta de equilíbrio no nosso espiritual do que na visão do Freud, tá? Que é em relação ao nosso instinto. Olha só. O Kepp diz em seu livro, a parte espiritual, aliás, achamos curioso mesmo que exatamente o aspecto mais característico do homem, aquele que é maior responsável pela sua neurotização, tenha sido o mais olvidado, ou seja, o mais esquecido. Então, o que acontece? As pessoas esquecem que é dessa parte espiritual que vem os problemas, na visão do Kepp. Ainda,
A neurose é o sinal de alerta de qualquer coisa que não está bem regulada na personalidade, ou que exista uma necessidade de algo muito urgente. De qualquer forma, ao esclarecer ao indivíduo atingido que a sua vivência não está processando de modo inteiramente moral, vem em seu auxílio como as dores físicas para o órgão doente. Ou seja, um analista, né, mesmo que você não seja um psicanalista, mas tendo esse conhecimento agora, de repente, você conversando com uma pessoa e essa pessoa está ali falando dos problemas dela, tenta trazer essa reflexão para esse lado mais espiritual, para esse lado mais ético, tá? Não vou nem usar a palavra moral, vou usar mais a palavra ética. Ainda, a neurose possui vários graus de desespero, muitos dos quais conduzem o indivíduo à própria aniquilação somática, depois da psíquica. A neurose, desde o seu início, é um penetrar num antro de dores, onde o indivíduo procura sempre uma luz. Daí o motivo pelo qual aceita qualquer teoria, até mesmo a sexual freudiana, com a condição de libertar as suas prisões de sofrimento. Ou seja, uma pessoa que está, né, nessa fase neurótica, neurotizante, tá? Ela é uma pessoa tão desesperada que ela pode, né, querendo uma saída, querendo uma solução, encontrar uma luz, ela pode acabar caindo no conto do vigário, né? Acreditar numa seita, acreditar num charlatão, ela pode, assim, beber formiga achando que vai ser a salvação dela. Então, ela entra num estado interno de desespero e não sabe, né, por que isso está acontecendo e busca fora, sempre fora a solução, sempre fora. E isso acontece primeiro na vida física, né? Não, primeiro na vida psíquica e depois vai somatizando fisicamente ali, com problemas físicos de saúde mesmo. Mas o que se nota é que o neurótico sofre muito mais do que qualquer outro, ou seja, mais do que qualquer outra pessoa. Os sentimentos de inferioridade. Então, que nem eu falei na aula passada, né? O Adler, a teoria toda dele, ele diz que a neurose, ela vem do sentimento que a gente traz desde nascimento da nossa inferioridade. Então, fica inconscientizado esse sentimento de inferioridade e a gente começa a sofrer na vida, né? Achar que nada vale a pena, achar que a gente não é nada por conta disso e as coisas não vão bem. Tá? Então, tá aqui falando, né? O Kepp também diz que esse sentimento de inferioridade, ele é muito maior, né, do que qualquer outro para uma pessoa que está neurótica. O neurótico, como nenhum outro, tem mais sentimentos de culpa. Gente, isso é um alerta, hein? O neurótico, como nenhum outro, tem mais sentimentos de culpa. Isso não explica, em grande parte, a nossa hipótese de que a neurose houve, em primeiro lugar, uma quebra dos valores transcendentais? Então, a visão do Kepp é isso, tá, gente? Nós criamos muitos problemas na visão do Kepp por conta de uma quebra de valores transcendentais, valores éticos, valores morais, e a gente não percebe. A gente não percebe que a gente tem uma má intenção, a gente reprime, tá? Quando eu digo a gente não percebe, é a gente reprime. Para quê? Para manter uma máscara, ou para não sentir um sentimento de culpa, ou para não, por exemplo, reconhecer, eu tenho, quando, por exemplo, vamos dizer, com um pai ou com um filho, quando o meu filho faz tal coisa, eu sinto muita raiva, eu já senti ódio. Ou então, eu já senti ódio da minha mãe, eu já senti ódio do meu pai. Quem, gente? Claro que tem muitas pessoas que expressam claramente isso.
Mas é muito difícil, não é fácil reconhecer que você está sentindo algo tão forte, tão negativo por alguém que te deu a vida, por alguém que te deu a luz. Tá entendendo? Então, o que a gente faz? A gente reprime. Só que aquilo, aquele conteúdo que fica reprimido, que a gente chama de recalcado, vai ficar ali, olha, no corpo. O corpo vai falando, o corpo vai falando e vai esmagando, vai esmagando. Então, nós precisamos trazer a consciência dessas questões, tá? E em tratamento, né? Lógico. À medida que o neurótico modifique a sua conduta, irá se lembrando dos fatos esquecidos. Muito comum pegarmos pessoas para analisar, para começar a fazer um trabalho terapêutico e a pessoa não se lembra da sua vida de infância. Ah, eu só me lembro depois de 12 anos, 13 anos, e começa a fazer a terapia, começa a ter uma mudança de conduta, as memórias começam a aparecer. Eu tive cliente, gente, que ela não lembrava de antes de 10 anos da vida dela, ela não lembrava. E nós começamos a fazer o trabalho da análise, ela começou a lembrar que o irmão dela visitava o quarto dela todas as noites para mexer com ela. Isso foi muito impactante. E o que acontece? Ela já não morava mais perto das irmãs, né? Todas casadas, né? Com as suas famílias. Um dia a irmã dela ligou para ela, né? E elas estavam conversando. Ela teve a coragem de comentar isso com a irmã. E o que acontece? A irmã conseguiu confessar para ela também que esse mesmo irmão fazia a mesma coisa com ela também. Então, o que o cérebro faz? Joga para a caixa do inconsciente, para quê? Para você não olhar, para você não sentir dor daquilo. Então, está lá, reprimido. À medida que o neurótico, que já foi, uma pessoa de vida religiosa, na visão do CAP, raramente apresenta sintomas neuróticos muito graves. Não falamos de doenças com sintomas análogos. É o que mais é que quanto mais perfeita é a vida, peraí, gente, é que quanto mais perfeita é a vivência segundo os princípios da fé, maior é a possibilidade de um melhor equilíbrio psíquico. Quando o Kepp fala isso aqui, para eu que li o livro inteiro, ele não está falando de uma religiosidade que é aquela pessoa que só vai para a igreja e vai todo domingo. Não. Ele está falando de uma religiosidade inata, uma religiosidade de ligação realmente com Deus, tá? Não está falando de quantidade de vezes que a pessoa vai para a igreja, rituais que a pessoa faça. É aquela vivência religiosa verdadeira, ok? O primeiro passo no caminho da neurotização é a quebra dos valores transcendentais. Então, quando a gente começa a pisar na bola, pisar na bola, pisar na bola, e vai levando a vida, deixa a vida me levar, uma hora aquilo ali já ficou uma bola de neve e vai dar problema, porque não é Deus que julga, não é Deus que castiga, gente, é a nossa própria consciência. A nossa própria consciência vai dizer para a gente, olha, você não está agindo corretamente, cuidado, tá? Tínhamos a impressão de que os movimentos histéricos físicos cediam lugar à medida que explorávamos os teóricos. Quer dizer, o que são os teóricos? As conversas, né? Tudo que a pessoa trazia ali na sessão. Isso nos levou também a supor que cada sintoma neurótico orgânico corresponde a uma ideia equivalente, exigindo na análise, né, que é no processo da psicanálise, um trabalho fundamental de reorganização intelectual, pela melhora do pensamento lógico, pensamento lógico. Aqui eu acredito que é assim, eu acho que eu errei aqui na hora de eu digitar, mas advém, né? Muitos sintomas neuróticos.
baseados numa estrutura intelectual deformada. Então, se a gente não tiver com a nossa vida psíquica organizada, dentro de um sistema ético, né, dentro de um sistema de conduta adequado, cada um tem o seu adequado, e a gente sabe que as leis transcendentais, né, elas são de uma forma geral também, se a gente não tiver alinhado com isso, né, a gente vai ter problema. Quando se explora o lado espiritual de uma neurose, numa análise, atinge-se diretamente o elemento mais importante para a saúde psíquica, favorecendo-se sobremaneira a sua cura, seja o tipo que for de distúrbio. Então, olha só, né? Mais uma chave aqui que o Kepp diz, né? Quando a gente explora esse lado espiritual, né? De uma neurose, ou seja, está falando com a pessoa, mas por trás desse problema, será que não tem alguma característica de quebra de valor transcendental? Ou de repente, olha, quando eu fiz o curso de teologia, que foi pela trilogia analítica, a gente teve o estudo do como é que fala? Do exorcismo dentro, né? E o que a gente vê é que quando alguém está passando por uma análise, é como se fosse um exorcismo, porque o terapeuta, ele lida com os demônios, entre aspas, tá, gente? Das pessoas, ou seja, esses problemas psíquicos gravíssimos da pessoa. Então, a gente entra em ressonância e a gente acaba também fazendo essa varredura, né, de acordo com o processo. Quando o transconsciente não reage aos distúrbios emocionais, não há, consequentemente, formação de neurose. Então, depois, quem for ler esse livro vai saber o que é o transconsciente de acordo com a linguagem do Kepp. A neurose não é um processo dependente apenas do passado patológico. A neurose constitui também uma atitude de estupor diante do futuro. Isto é, o homem é um ser essencialmente diverso do irracional, que possui um comportamento fixo e invariável, tendo que organizar sempre o seu comportamento futuro, sob pena de permanecer eternamente preso a uma problemática neurotizante, passando excessivamente de neurose a neurose, né, de uma neurose para outra, de uma neurose individual até uma coletiva, quando for o caso, da aceitação de princípios materialistas. Deixa eu só dar uma olhada aqui, tranquilo. Então, vamos lá. Ainda o Kepp diz, né, na página 76. Porém, de certo modo, a neurose traz em seu seio a marca de um abandono da espiritualidade, se bem que, na prática, não podemos começar por um exame desse lado em pessoas que não poderiam de imediato torná-lo consciente. Então, é o papel do analista. Ele não vai chegar na primeira sessão e dizer, olha, você está indo contra os valores universais. Observa isso. Olha, dá uma olhada na sua vida espiritual. Não é o papel do psicanalista. Então, ele deixa a pessoa, né, à vontade, acolhe essa pessoa e ele vai conduzindo para que ela possa perceber, para que ela possa ter consciência, tá? Trazer a conscientização disso tudo. Na clínica neuropsiquiátrica do professor Hans Hoff, de Viena, foi realizada uma interessante experiência a respeito do alcoolismo. Foram usados como cobaias gatos em seu estado normal, que recusaram qualquer tipo de bebida alcoólica misturada ao leite. No entanto, após uma fase de neurotização, todos aceitaram o alimento com a bebida. Olha só. Então, os gatos que estavam saudáveis, eles não aceitaram
um leite que tinha uma bebida alcoólica, mas aqueles que estavam ali, né, neurotizados, estressados, eles aceitaram. Aí a gente olha para o mundo, né? Como é que está o mundo, como estão as pessoas aí nos bares e tal. Por que uma pessoa é viciada numa bebida? Por que uma pessoa é viciada em cigarro, né? Em outros tipos de drogas? Muito neurótico procura sua aniquilação total, inconscientizadamente, tá? Quero abrir esse parêntese aqui. Através do suicídio. Um povo neurotizado poderá também provocar um suicídio coletivo. Ou seja, né, ele traz essa visão. Então, se uma pessoa de uma casa não está bem, várias pessoas dessa casa não estando bem, pode-se aniquilar, né, essa casa que é esse mundo. E a gente olha também para esse macro que é o nosso planeta. O neurótico, com toda a sua imaturidade, é uma pessoa que não se desenvolveu suficiente psicologicamente. Então, neurótico, com toda a sua maturidade e maturidade, né? É uma pessoa que não se desenvolveu o suficiente na sua vida psíquica. Basta mostrar, olha que interessante, basta mostrar um neurótico desesperado com seu vazio existencial, a sua ligação com a transcendência, e melhor ainda, a causa básica da sua neurose, como resultado do seu afastamento do Criador, para insuflar-lhe um novo ânimo e revalorizar justamente aquilo que constitui o melhor equilíbrio de cada personalidade. Tanto assim que nos grandes centros mundiais de psicologia profunda, principalmente em Viena, estuda-se seriamente e com afinco o que de espiritual há no nosso psiquismo. Não é à toa que psique, né? Psique quer dizer alma, né? Então, aqui, olha, tem muitas chaves maravilhosas aqui sobre a neurose. Os neuróticos, por não conseguirem estabelecer para si próprios um ponto intermediário de equilíbrio, procuram sempre soluções externas. O psicoterapeuta necessita, durante todo o processo de tratamento, trazer o paciente para esse meio termo. Então, imagina, se você percebe ali no paciente que o id quer, mas aí vem a voz do ego, né, e tenta barrar. Você precisa trazer uma consciência para essa pessoa. Olha, por exemplo, uma pessoa que cuida do sogro, tá? Só um exemplo que me vem aqui agora. Uma pessoa que cuida, uma nora que cuida do sogro que está doente. Ela acompanha o marido, que cuida desse pai dele, né? E ela está ali, cuidando desse sogro, deixando a sua vida, deixando os seus estudos, deixando, às vezes, muitas vezes, até a sua própria casa, né? Toda desorganizada, a sua vida, para cuidar do sogro. Imagina a repressão que essa pessoa pode ter, nesse exemplo hipotético que eu estou colocando, de não trazer para a consciência, poxa, não é meu pai. Olha só, gente, parece ser egoísta isso. Não é meu pai. E ela está ali, tá entendendo? Ela sabe, não é meu pai, não é minha função estar aqui. Porque o filho pode cuidar. Existem outras pessoas da família que podem cuidar. Mas ela está ali, e o que acontece? Essa pessoa começa a criar vários problemas, que nem alguns exemplos que a gente vai trazer aqui. Então, aceitar isso é muito difícil. A gente censura, a gente reprime, a gente joga para o inconsciente. Para quê? Para não desagradar o outro. Por quê? Porque, se eu não ajudar, eu estou sendo egoísta, ou eu não estou sendo caridosa. Tá entendendo? Então, vamos lá. A neurose, em sua sintomática essencial, envolve muito mais conflitos espirituais do que se poderia supor,
À primeira vista, o psiquismo do homem é intensamente espiritualizado. Então, tudo aqui ainda é do livro do Kepp, tá? Psicanálise Integral. A neurose é um tipo de produto da sufocação da espiritualidade pelas exigências dos instintos, tá? Então, o id, ele quer, o id, ele tá ali pulsando, gritando, eu quero, e eu quero agora. Mas o ego fica tentando achar um modo de dizer para ele, olha, você pode, mas se você fizer desse jeito aqui, e se você, mas ele não aceita, então tem esse conflito. O ego, ele não consegue administrar esse desejo do id. Agora vamos ver aqui um pouco sobre a ideia do Freud. Ó. Segundo Freud, a neurose é quando você sente algo que não pode assumir. Você tenta esconder isso de si mesmo, mas esse sentimento retorna como sintomas emocionais, físicos. A psicanálise cura ajudando você a descobrir o que está escondido e resolver esse conflito interno. A neurose surge quando o eu tenta reprimir o impulso do id, mas essa repressão falha, tá? Então, ele não consegue conter o id. Vamos dizer aqui, ó, existe um desejo interno que vem do id, o eu tenta controlar, tá? Ou reprimir esse desejo, que é o ego, né? O ego tenta controlar ou reprimir. A repressão não funciona totalmente e isso gera sintomas neuróticos. A neurose, ainda segundo Freud, tá? É um conflito entre o eu e o id. Ela aparece quando o eu, tentando obedecer à realidade, né? Que é trazer... O que é obedecer à realidade? Poxa, aqui nós temos leis de trânsito, nós temos as leis universais, nós temos a doutrina da igreja, eu tenho as regras da faculdade. Então, o eu, ele sempre vai estar mostrando a realidade. Ó, aqui funciona desse jeito. E aí reprime o impulso. Mas depois precisa compensar o id ferido. E isso enfraquece a ligação com a realidade. A neurose é uma forma de fuga da realidade, não por ruptura total, mas por evitar lidar com partes dela. Ou seja, toda vez que a gente tem um problema, né, que nem eu falei na aula passada, de repente aquela pessoa que cuida muito do outro é uma fuga da sua própria realidade, ela não está querendo olhar para a sua vida psíquica, não está querendo olhar para os seus próprios desejos, os seus objetivos. Então, ela fica focando no outro, focando no outro. Isso é um tipo de neurose. Neurose igual. Quando você não consegue lidar com um desejo proibido, empurra para o inconsciente, mas ele volta em forma de sintomas. Pode ser uma ansiedade, a histeria, obsessões, culpa, dores, bloqueios emocionais. Então, olha só, o Freud explica que o sintoma existe porque o impulso reprimido ficou escondido. Imagina uma panela de pressão, gente. Ela começa ali, né? Aquecer, pegar pressão e fica. É assim mais ou menos, tá? Numa metáfora, que ficam esses conteúdos dentro de nós. Olha, e qualquer gatilho é aquele levantar da tampa da panela de pressão. Aí pronto, né? Já sabe como é a pressão que sai dali. Então, o tratamento, portanto, é tornar consciente aquilo que foi reprimido, tá? Elaborar o conflito interno, reorganizar a relação entre eu, o id e o supereu, tá? Que é o superego. Isso aparece nas discussões sobre o mecanismo da repressão e do retorno do reprimido. Sintomas são uma tentativa falha de compensação, ou seja,
esse conteúdo, ou a gente pode falar o nosso cérebro, né? Ele procura uma forma de não nos mostrar aquilo que dói. Só que ao mesmo tempo, cria-se uma outra dor. É mais ou menos isso, porque como ele não sabe o que é certo e o que é errado, ele reprimiu, mas vem uma outra situação que às vezes é até mais dolorosa, né? Porque imagina uma pessoa que está passando por vários problemas em várias áreas da vida, é pior, né, do que ela olhar para aquela única situação. O texto descreve como Freud abandona a hipnose e desenvolve, né, a associação livre, tá? Então, o Freud, gente, para quem não conhece essa transição dele, médico, né? Foi também hipnólogo, só que ele percebeu que as sessões de hipnose eram muito eficazes, mas muitas pessoas acabavam voltando para os mesmos estados, tá? Que elas tinham solucionado ali temporariamente. E ele percebeu que dentro da psicanálise, né, que é essa conversa, essa escuta e fala, esse diálogo, essa dialética, dava um resultado muito melhor. Então ele parou com a hipnose. Então, ele desenvolve, né, dentro da teoria psicanalítica, a associação livre, que no segundo módulo são as técnicas que nós vamos estudar e saber como utilizar. A interpretação, pode ser a interpretação do conteúdo que a pessoa traz, pode ser a interpretação de um sonho. A transferência, tá? Esse mecanismo que acontece, vocês que assistiram às aulas anteriores, vocês sabem do que eu estou falando. A análise da resistência dentro do tratamento. Essas práticas permitem que o paciente acesse esses conteúdos inconscientizados, tá? Entenda o conflito reprimido e encontre um modo mais saudável de lidar com o desejo. Então, de repente, essa moça aí, né, que eu estava falando, que cuida do sogro, de repente ela pode perceber que ela pode cuidar menos, tá? Não é ser tirânica, não é ser total egoísta, mas que ela pode cuidar menos e deixar, né, delegar para as outras pessoas que estão mais ali responsáveis esse papel. Então, trazer essa consciência para evitar uma censura muito grande inconscientizada da pessoa. O eu, ele precisa se fortalecer, tá? A neurose mostra o eu enfraquecido pelo conflito com o id. E aí o Freud diz: a cura depende da capacidade do eu de conciliar os impulsos e a realidade, que é fazer esse equilíbrio, né? Existem as leis de trânsito. Será que eu posso ultrapassar esse semáforo agora, só porque eu estou super entusiasmado ou porque eu estou com raiva? Eu posso ultrapassar esse sinal vermelho? Que é uma realidade, né? Mas aí o id, ele quer ir, aí vem o ego para fazer esse equilíbrio. A psicanálise ajuda o eu a se reorganizar. O tratamento não é eliminar o desejo, mas integrar. É isso que eu falei da história da moça, né? Não é dizer não, é trazer um equilíbrio. Aí, olha, não se trata de acabar com o id, tá? Mas de tornar o desejo não ameaçador para o eu e encontrar uma forma madura de lidar com este impulso. Agora vamos a alguns exemplos, tá? Para vocês entenderem na prática. Uma pessoa sente raiva intensa de um familiar, mas acredita que é proibido sentir raiva. Olha só, o eu tenta reprimir esse ódio. O id continua pressionando, porque o id está sentindo tudo. A pessoa começa a desenvolver, então, tensão constante, irritação sem motivo claro, dores no estômago, aperto no peito. Isso são só alguns exemplos, tá? Em uma sessão, o paciente diz: não sei por que estou irritado. Minha família é perfeita.
você percebe que essa palavra, entre aspas, perfeição, é defesa do eu, reprimindo o impulso agressivo. Que família que é perfeita? Só nessa palavra a gente já percebe. Que família que é perfeita, gente. Uma pessoa que sofreu uma grande frustração amorosa começa a evitar relacionamentos, se fechar emocionalmente, criar justificativas do tipo, eu não preciso de ninguém. Eu já escutei muito assim, eu quero valorizar os espaços vazios. Tem de tudo. Aí vem o sintoma, evitação, uma fuga da dor real. Ou seja, essa pessoa está tentando não sentir a mesma dor que ela já sentiu uma vez. Quando você toca no tema amoroso, a pessoa ri, ironiza, muda de assunto, né? Dentro da sessão. Então, você já tem ali um pré-histórico da pessoa, você já tem algumas informações. E aí, quando entra nesse assunto de relacionamento, a pessoa começa a rir. Gente, risada dentro de uma sessão de psicanálise é um grande sinal. Quando a pessoa ri da própria dor, tá? Não é rir de espontaneidade que eu quero dizer, mas ela está falando de uma dor, por exemplo, alguém fez um bullying com ela na escola e ela ri ao falar isso na sessão. Isso é um grande sinal de dor, sinal de problema que a pessoa está tentando não sentir, tá? Ironiza, né, muda de assunto. Então, aqui tem uma resistência e fuga da realidade. Uma pessoa tem pensamentos intrusivos como: será que eu deixei a porta aberta? E aí ela repete mentalmente 1000 vezes. O desejo reprimido pode ser o medo de perder o controle, uma culpa moral, o impulso agressivo proibido, um sintoma, verificação obsessiva, né? Canaliza o conflito. Então, esse pensamento intrusivo já é por conta de um problema que essa pessoa está tendo e ela fica com essa repetição, repetição. Uma pessoa que não pode admitir um desejo sexual proibido começa a apresentar dor na garganta, nó na garganta, perda momentânea da voz, paralisia simbólica, né? Não consegue ir, não conseguir se mover. O corpo fala aquilo que a mente não admite. Por exemplo, o corpo, ele está sempre nos mostrando, falando com a gente que tem algo ali que está apertado, reprimido e que precisa ser olhado. Um cliente que tem fantasias agressivas, reprimidas, começa a trabalhar demais, ser perfeccionista, se punir constantemente, fazer tudo pelos outros para compensar esse desejo reprimido. Então, aquela pessoa que é muito boazinha, não tem? Aquelas pessoas que são muito boazinhas? Será que são mesmo? Uma pessoa que teve um pai crítico, escolhe repetidamente parceiros agressivos. Então, existe, né, essa repetição de padrão. A pessoa, a mulher ou o homem, teve ali um pai ou uma mãe que foram muito tirânicos, ela vai e encontra uma pessoa para fazer o mesmo papel na vida dela. Parece que eu só atraio pessoas que me tratam mal. Essa repetição é o inconsciente tentando resolver um trauma original, tá? Então, se está aparecendo algo repetidamente na nossa vida, é para nos dar a oportunidade de olhar para isso, de trabalhar isso e nos libertarmos. Conflito entre o eu e o id, sintomas emocionais, raiva reprimida, ansiedade, fuga da realidade, evitar temas dolorosos. Obsessões são pensamentos repetitivos que substituem desejos proibidos. A histeria, sintomas corporais simbólicos. Culpa inconsciente, autocobrança e perfeccionismo. Repetição compulsiva, reviver padrões traumáticos. Agora aqui,
sinal de alerta de desequilíbrio interno, resultado da quebra dos valores transcendentais, envolve culpa, inferioridade, fuga da realidade, surge quando a espiritualidade é sufocada pelos instintos. Então, aqui a gente tem um resumo. O sofrimento psíquico interno, sentimentos de culpa e inferioridade, vazio existencial e busca desesperada por alívio, conflitos espirituais e emocionais, afastamento dos valores superiores, falta de organização emocional e espiritual, pensamentos distorcidos criando sintomas, paralisação diante do futuro. Resgatar valores transcendentais, tá? Como tratar, né? Ó, resgatar os valores transcendentais, reorganizar o pensamento lógico, explorar a dimensão espiritual e equilibrar emoções e condutas. Aqui um método clínico, né? A gente tem dentro da psicanálise a associação livre, a análise das resistências, a interpretação do conflito ou através dos sonhos, transferências e elaboração, integração, espiritualidade mais psique mais comportamento. Neurose igual afastamento da essência, mais a culpa, mais o desequilíbrio. Tá? Então, qual que é a fórmula, tá? Vamos dizer assim, a fórmula para se ter uma neurose. Afastamento da nossa essência, junto com culpa, junto com desequilíbrio. Tratamento, consciência mais espiritualidade e reorganização. Então, isso tudo vai o quê? Fortalecer o eu e integrar conteúdos reprimidos. Porque se esse eu, gente, ele estiver forte, ele vai encontrar formas não de querer, que nem nós falamos antes, aniquilar o id. Não, ele vai ter a sabedoria, ele vai ter as formas internas, psíquicas, de conter, né, de apaziguar esses desejos, esses impulsos internos e esses conteúdos recalcados. Ok, gente? Então, assim, dentro do conteúdo neurose, eu acredito que nós exploramos bastante. Tem alguma pergunta sobre neurose? A gente pode passar adiante. Falem agora o cálice para sempre. Tranquilo, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Beleza. Então, vamos ver agora um pouco... Sandra? Oi. Deixa eu perguntar uma coisa para ver se eu entendi. Eu até anotei aqui. Os sintomas, no caso dos neuróticos, é como se fosse, não, acho que são isso mesmo. Conflitos não resolvidos, seria isso? Exatamente, tá? Só assim, uma correção, a gente não chama as pessoas de neuróticas, tá? Existe um problema que é a neurose, mas a gente não rotula uma pessoa que tem neurose chamando-a de neurótico, tá bom? A gente Não, seria só assim, os sintomas dos, no caso, neuróticos, né? Mas é lógico que a gente não falaria assim, né? A gente fala os sintomas da neurose, né? Não o sintoma do neurótico, tá bom? Sim, a manifestação, no caso, é como se fosse uma manifestação de uma luta interna, no caso, é isso? Exatamente, você pegou a chave. É uma luta interna com um desejo, algo que está ali reprimido, com a realidade que se está vivendo. É como se fosse a vida no dia a dia, que só falta a gente juntar os caquinhos, né? É isso aí. Ok? Respondido? Sim, sim. Então tá, Obrigada. podemos passar? Eu não vou poder ficar até o final da aula, tá? Daqui a pouquinho eu vou ter que dar uma saída, tá bom? Tudo bem, tudo bem. Alô, então. Obrigada. De nada. Então vamos lá, vamos entrar um pouco aqui no trauma. Agora nós vamos ver esse vídeo falando as 7 formas como um trauma afeta a nossa vida no agora, tá? Vamos lá.
Gente, lembrando que se a hora que eu colocar o vídeo aqui, vocês não estiverem ouvindo, ou de repente sumir a imagem, me avisa rapidamente. Traumas não resolvidos podem nos assombrar por toda a vida. E frequentemente isso acontece de formas que não percebemos diretamente. De fato, muitas vezes tentamos esquecer ou amenizar o passado dizendo: o que me aconteceu não foi tão ruim. Ou, muitas pessoas passam por coisas piores. E assim esquecemos que velhas feridas podem resultar em péssimos efeitos psicológicos no presente. Mas o que é um trauma? Bom, o trauma geralmente é o resultado de uma grande dose de estresse, provocado por uma situação com a qual não podemos lidar, como a morte de alguém que amamos, o fim de um relacionamento importante, uma situação humilhante. Quando não conseguimos processar as emoções geradas por um trauma, elas ficam estagnadas em nosso psiquismo, afetando nossas vidas até que consigamos descobri-las e trabalhá-las. Nesse vídeo, conheceremos 7 sinais que indicam se a sua vida tem sido afetada por traumas não resolvidos. Quando algo de bom ocorre na sua vida, sua primeira reação é suspeitar, como se você não merecesse. Você vive acompanhado de sentimentos de culpa e vergonha e acredita que o seu sucesso depende do esforço dos outros e não do seu, como se o seu destino fosse depender de pessoas bem-sucedidas para viver da ajuda delas. Se esse é o seu caso, muito provavelmente você está carregando um trauma não resolvido e, por isso, resiste a mudanças positivas e resiste à ideia de que o seu sucesso pode ser conquistado por você mesmo, porque, no fundo, você foi convencido por alguém ou por alguma situação lá atrás de que não merece ser feliz e de que não é capaz de conquistar a própria felicidade. Você sente a necessidade de estar no controle de tudo o tempo todo e se sente frustrado ou perdido quando as coisas não acontecem como você esperava. Bom, essa necessidade excessiva de controle provavelmente está enraizada em uma experiência traumática que te deixou com uma amarga sensação de impotência e desamparo. Como consequência, hoje você planeja cada pequena coisa em sua vida e preocupa-se excessivamente com aquilo que não está em seu controle, revelando que você sustenta um sentimento de profunda desconfiança em relação a si mesmo e ao mundo em Alguém falou alguma coisa? geral. Ninguém gosta de errar ou fracassar, mas o medo excessivo do fracasso não é nada saudável, pois ele começa a soterrar sua motivação em buscar o sucesso. Como resultado, você perde um monte de boas oportunidades e paralisa sua criatividade e sua ambição. Ou, por outro lado, você pode tornar-se perfeccionista. Só faz algo se for perfeito. O medo excessivo do fracasso geralmente é resultado de experiências ruins que geraram em você uma autoimagem negativa, inculcando suas falhas e seus medos. Você já desistiu de obter algo que desejava, não por medo de não conseguir, mas por medo de não saber o que fazer quando conseguisse. Isso se chama medo do sucesso, que é a tendência de sabotar as próprias chances de sucesso, pois você tem medo de perder o que conquistar, mesmo antes de ter conquistado. E isso é muito comum em pessoas que sofreram abandono ou que perderam pessoas amadas bem cedo na vida. Você tem medo de mostrar suas fragilidades e de se abrir com outras pessoas sobre os seus problemas. Você prefere sofrer em silêncio, em vez de recorrer aos outros. Provavelmente, você sofreu maus tratos ou deixou de ser ajudado quando precisava no passado. E agora, luta contra a necessidade de pedir ajuda,
já que não deseja ser rejeitado, julgado, recusado ou visto como uma pessoa fraca. Você frequentemente desconta nos outros quando está vivendo emoções intensas. Você afasta as pessoas que gosta e se isola quando precisa lidar com o problema. Bom, quando temos dificuldades em lidar com emoções represadas há muito tempo, às vezes terminamos agredindo a nós mesmos ou as pessoas que se importam conosco. Nos tornamos emocionalmente instáveis, descontrolados e extremamente sensíveis. Isso ocorre porque sentimentos reprimidos são dolorosos. Então, em vez de processá-los, muitas vezes os expelimos, causando danos a nós mesmos ou aos outros. A nossa autoestima, o valor que atribuímos a nós mesmos, muitas vezes é comprometido por acontecimentos traumáticos, principalmente aqueles que ocorrem na infância. Situações como abusos, abandono, negligências podem nos levar a questionar o quanto valemos. E se a pessoa que nos agrediu dessa forma era alguém que amávamos, podemos lutar a vida inteira com a sensação de que valemos muito pouco. Isso ocorre porque ainda não tínhamos a maturidade necessária para compreender que aquela violação não era nossa culpa. Então, achamos que o problema é nosso. Fazemos um juízo negativo sobre nosso próprio valor. E isso pode nos acompanhar por muito tempo. Traumas não resolvidos podem afetar seus relacionamentos, seu trabalho, sua saúde física, sua felicidade, porque a energia que você gasta represando feridas emocionais e o espaço que elas ocupam em seu psiquismo não diminuem e podem comprometer seu funcionamento saudável. O processo que permite curarmos nossos traumas pode ser desconfortável no início, mas é uma jornada recompensadora, porque ele te faz parar de carregar o peso das pessoas e dos acontecimentos que tanto te machucaram e começar a construir a vida que você considera que merece ser vivida. Então, gente, aqui foi bem esclarecedor, né, sobre essa questão do trauma. Eu vou dar um exemplo próprio de como um trauma se forma na nossa vida. Quando eu tinha uns 9 anos de idade, eu amava a aula de matemática e era uma das matérias que eu tirava 9, 10, eu era muito boa em matemática, até os 9 anos. E a professora que dava aula de matemática era assim, era muito querida por mim, muito querida. Eu dava presentes para ela, sempre dava um agrado e tal. E um dia, tá, em uma aula, ela terminou de fazer a explicação e falou assim: gente, quem não entendeu, levanta a mão que eu vou explicar de novo. E eu nunca fui bagunceira, sempre fui quieta, prestava atenção e tal. E naquele dia eu não tinha entendido mesmo, né, o conteúdo. E aí eu levantei a mão. E aí o que ela fez quando eu levantei a mão? Ela parou, colocou a mão na cintura assim e falou bem alto, né, para a sala toda: logo você, Sandra, a mocinha da sala? Gente, eu não sabia desse trauma. Eu vim saber desse trauma, eu já tinha uns 30, 32 anos de idade, que foi quando eu fiz um dos cursos, né, desses meus aí das outras áreas, fora da psicanálise, e eu descobri esse trauma. Daí por diante, gente, eu nunca mais fui boa em matemática, tá? Mesmo depois que eu já descobri o trauma, eu ainda não sou muito boa em matemática. E eu percebi o quê? Que esse fato de eu ter sido ali, como é que fala? Tem uma palavra que fala constrangida, né? Constrangida, criou em mim um bloqueio, não só na matemática, mas na minha comunicação. A primeira vez que eu fui trabalhar numa escola, que era até uma escola chamada Escola Kumon, tá? Tem no mundo inteiro essa escola de reforço. E eu e uma colega, a gente precisava ir nas escolas, levar os panfletinhos dentro das salas, que naquela época podia, para os alunos levarem para os pais,
para que os pais interessados fossem na escola onde a gente trabalhava para matricular os filhos. A gente conversou com a diretora, ela aceitou, entramos na sala, eu e a minha amiga. E quando a gente se colocou ali perto da lousa, a professora sentada lá no canto, eu observei o quê? Uns 30, 35 alunos ali, entre acho que uns 12 anos de idade cada um. Quando eu fui falar, eu falei assim: boa tarde, gente. Eu sou a Juliana, essa aqui é a Sandra. Eu troquei até o meu próprio nome, tá? Esse é um dos exemplos que eu trago para vocês dessa minha dificuldade de comunicação, que tem, assim, vários outros que eu poderia colocar aqui para vocês, que foram acontecendo ao longo da minha vida até eu ter descoberto esse trauma. Então, para vocês verem, né? Eu tive, assim, a coragem, eu tive a iniciativa de começar a falar com a turma, porque a minha colega, ela que tinha mais medo ainda, e ela falou, não, Sandra, você começa e tal. Então, assim, coragem eu tinha, boa vontade eu tinha, mas veja o que o trauma pode fazer. A gente tá, que nem a Marisete falou, é uma luta interna, tá? Então, eu acabei até trocando o meu próprio nome. E eu tenho várias outras histórias que eu poderia contar para vocês, mas não vou deixar essa aula só para contar os fatos aqui, eu vou contando, né, ao longo do curso. Mas para vocês terem uma ideia do que um trauma pode causar na nossa vida atual. Deixa eu ver o que é esse aqui. Tá. Então, olha só, o trauma, né? Na psicanálise, ele é entendido como uma ferida emocional causada por um evento doloroso, ameaçador, angustiante, que ultrapassa a capacidade de elaboração do indivíduo. Ou seja, eu fiquei ali com aquela vergonha, me calei, porque eu já era uma pessoa muito calada, né, e observadora e tal, então eu não retruquei, não falei nada para a professora, só que isso impactou a minha vida quase inteira, se eu não tivesse passado por um processo. Agora vamos ver como que o corpo ele armazena um trauma. Você sabia que o trauma está por toda parte, mesmo quando a gente não fala sobre ele? O trauma não se limita a grandes tragédias ou a cenas de guerra. Não. Ele está presente nas famílias, nas escolas, nos relacionamentos e muitas vezes essa presença é silenciosa. Ele pode estar escondido na raiva constante que uma pessoa sente, na ansiedade que aparece sem explicação, ou até num corpo que vive tenso, como se a pessoa estivesse sempre esperando algo ruim acontecer. E isso não é frescura nem é drama, é biologia. Vamos ver isso. Vamos ver. Olha, o transtorno de estresse pós-traumático, ele foi definido a partir da observação dos veteranos de guerra que voltavam de combate e que reviviam o tempo inteiro os horrores da guerra. Eles descreviam que tinham lembranças vívidas, tinham pesadelos e tinham reações físicas intensas, tudo como se eles estivessem de volta ao mesmo momento traumático da guerra. E com o tempo, a psiquiatria percebeu que isso não era uma condição exclusiva de soldados. O trauma ele também afeta vítimas de abuso físico, de abuso sexual ou emocional, afeta sobreviventes de acidentes graves, de catástrofes naturais e afeta de uma forma bem marcante crianças que são expostas à violência ou à negligência. Sendo que essas experiências adversas na infância, elas aumentam drasticamente o risco de doenças mentais, de doenças físicas e até de morte precoce na vida adulta. A questão é que quando a gente vive uma situação extremamente ameaçadora, o nosso sistema nervoso aciona uma resposta automática de luta, de fuga ou de congelamento se a gente não puder nem lutar nem fugir. E essa reação, ela é coordenada principalmente pela amígdala, que é uma estrutura do sistema límbico responsável por detectar perigo.
Então, se o perigo é percebido, o hipotálamo envia sinais ao corpo para liberar hormônios do estresse, como a adrenalina e o cortisol. Isso acelera o coração, aumenta a respiração e prepara os músculos para agir. E esse mecanismo, ele foi essencial para a sobrevivência da nossa espécie. Ok, só que tem o seguinte, no trauma, uma coisa diferente acontece. Por quê? Se a ameaça é tão intensa e não existe possibilidade de escapar nem de lutar, o sistema entra em colapso defensivo, que é a resposta de congelamento. Então, no trauma, o corpo registra a experiência como se a vida tivesse por um fio. E essa memória, ela não fica só na mente, ela também fica nas redes neurais e na musculatura da pessoa. Isso aí. Pesquisadores como Bessel van der Kolk mostram que no trauma, as áreas do cérebro responsáveis pela linguagem e pelo raciocínio lógico, elas reduzem a atividade, enquanto que as áreas ligadas à sensação física e à emoção ficam hiperativadas. E isso explica por que nos momentos de gatilho, quando a dor do trauma é reativada, a pessoa sente isso no corpo antes mesmo de conseguir colocar em palavras. E tem mais, o trauma não tratado, ele pode levar a um estado de hiperativação, ou seja, o corpo e a mente reagem a pequenos estresses como se eles fossem ameaças de vida ou morte. Então a pessoa ela acaba ficando hipervigilante, sempre procurando perigo, ela vai ter sobressaltos exagerados com qualquer coisinha, vai ter uma maior irritabilidade ou ter explosões emocionais. Sem falar nas sensações físicas intensas, como a taquicardia, a tensão muscular e a falta de ar. E o mais complexo, muitas vezes a pessoa não sabe que isso é resultado de experiências passadas. Ela pode achar que simplesmente nasceu nervosa, ou então achar que o problema está mesmo no momento presente, sem perceber que é o corpo dela está revivendo algo que é antigo. E como é que se trata isso? Bom, a boa notícia é que o cérebro e o corpo, eles têm neuroplasticidade, que é a capacidade de mudar. E o tratamento eficaz do trauma não é só uma questão de contar a história ou de usar remédios para aliviar os sintomas, embora os remédios possam sim ser necessários em alguns casos. Mas o ponto central do tratamento é ajudar a pessoa a se sentir segura novamente no próprio corpo. E isso pode envolver 3 coisas. Primeiro, as terapias baseadas no corpo, como a dessensibilização e o reprocessamento por movimento ocular, a somatic experiencing e a yoga voltada para trauma, que é um tipo específico de yoga. Um segundo recurso são as relações terapêuticas seguras, ou seja, um espaço onde o paciente possa explorar as sensações e as emoções dele sem julgamento. E como terceiro recurso, existe a regulação do sistema nervoso, que pode ser feita com exercícios de respiração, de aterramento e com técnicas de relaxamento. Um outro passo fundamental é o desenvolvimento da autocompaixão. E isso significa reconhecer que as reações desproporcionais não são sinais de fraqueza. Elas são respostas automáticas moldadas por feridas antigas. E olhar para si com gentileza, isso abre espaço para que a cura aconteça. Já que em vez de se culpar por ser assim, passa a ser possível entender que o seu corpo fez o que ele precisava para te proteger e que agora você pode ensinar a ele que o perigo já passou. Vários estudos mostram que quando a pessoa sente segurança e apoio, o sistema nervoso dela gradualmente entende que a ameaça não existe mais. A amígdala se acalma, o córtex pré-frontal retoma seu papel de regulador do comportamento e das emoções e o corpo deixa de viver em guerra com o que aconteceu no passado. E tem mais. O objetivo final vai além do tratamento individual. É importante criar uma cultura que reconheça o trauma, que não minimize a dor das pessoas e que ofereça suporte real. Uma sociedade que entende o impacto do trauma pode prevenir adoecimento em massa e pode ajudar cada sobrevivente a se tornar não apenas alguém que sobreviveu, mas alguém que vive plenamente.
Um beijo no teu coração e a gente se vê no próximo episódio. Valeu! Então, pessoal, o que acontece dentro da psique? Algo que aconteceu, por exemplo, comigo há, sei lá, acho que mais de 40 anos, né? Bem mais de 40 anos atrás, se não fosse conscientizado, se não tivesse sido tratado, eu estaria aqui, não estaria percebendo, nem pensando, nem lembrando sobre isso, mas dentro da nossa cabeça não existe tempo e espaço. Ou seja, aquela dor, aquele acontecimento, ele vai ser ativado diante de algum gatilho. Por exemplo, o que aconteceu dentro da escola, né? Uma exposição minha dentro de uma instituição educacional, que foi a distribuição dos panfletos, ativou essa memória que estava lá guardada, inconscientizada. Então, imagina uma pessoa que passa por esses traumas, e traumas até mais intensos, né, como um abuso sexual, por exemplo. Isso está ali como se fosse no exato momento presente. E essa pessoa fica produzindo o quê? Cortisol, noradrenalina, adrenalina. E ela vai ter, gente, uma perda de qualidade de vida muito grande por conta desse conteúdo que foi inconscientizado, né? Dentro desse trauma aí. Se ela não tratar, né? Se ela não. Porque assim. Tem gente que sabe que tem um trauma. Não sei se eu já falei isso para vocês, mas tem gente que não sabe. Até conta uma história, mas nem tem noção de que aquilo foi um trauma para ela. Por exemplo, eu até o dia que eu fiz o curso, que eu tive essa luz, eu nem sabia que isso estava me causando tantos problemas em tantas áreas da minha vida, né? Então, ele fica ali latente, ele fica vivo porque não existe presente, passado nem futuro para nossa mente. Você sabia que o trauma... Então, essa palavra vem do grego, né, que quer dizer trauma, que significa o quê? Ferida. Trauma quer dizer ferida. E no contexto psíquico, refere-se a algo que rompe o equilíbrio interno. Um trauma pode decorrer de situação de grande impacto, como perdas, abusos, rejeições, mas também de acontecimentos aparentemente pequenos. Olha só. Desde que causem sofrimento intenso. Então, de repente, você olha para a minha história e diz assim, nossa, uma coisa tão simples causou tantos problemas ao longo da vida. É porque cada um, na sua individualidade, vai receber e processar tal fato, tal acontecimento de certa forma. Tá entendendo? Então, é basicamente assim que se forma. E aí o Freud dizia que existem dois tipos, né, de trauma. O do nascimento, que representa a primeira experiência de angústia do ser humano. Ao deixar o útero materno, ele enfrenta o mundo externo e ele vivencia uma ruptura, né, um sentimento muito grande de desamparo, que, segundo Freud, marca profundamente a estrutura psíquica. Ou seja, esse momento, né, da gente sair do útero da nossa mãe, receber aquela palmada, a abertura dos nossos pulmões para receber o ar aqui, isso tudo, né, para nós recebermos a vida, é traumático, é traumático. Então, é o primeiro trauma que o Freud identificou. E esse trauma do desamparo, ele é simbólico de muitas angústias, simbólico, né? De muitas angústias futuras que o indivíduo revive inconscientemente o medo da solidão e da perda de proteção. Então, tem gente, por exemplo, que esse fato traumático de vir ao mundo, essa pessoa, numa terapia, ela se conscientiza desse sofrimento, desse momento traumático. Coisas que os traumas nos fazem mudar. Peraí, deixa eu passar isso aqui.
Aí vamos entrar agora, gente, em recalque e repressão. Deixa eu ver aqui, que horas são? Beleza. Ó, vamos falar um pouco de recalque e repressão, né? Nas neuroses nós falamos bastante de conteúdo reprimido, que é o quê? Recalcado, jogado para o inconsciente. Vamos ver um pouco sobre isso. Na linguagem comum, os termos recalque e repressão costumam ser usados como sinônimos, mas na psicanálise há uma diferença fundamental entre eles. O recalque é um processo inconsciente em que o conteúdo doloroso, né, desejos, lembranças inaceitáveis são empurrados para o inconsciente, impedindo seu acesso à consciência. Já a repressão é uma tentativa consciente de afastar esses conteúdos, uma espécie de controle racional sobre o que se quer esquecer ou negar. Então, um fato, por exemplo, você sente um desejo por alguém, mas essa pessoa é proibida para você, e você percebeu isso, aí você faz o quê? Reprime, né? Represa isso, porque você acha que você não pode sentir isso. Alguém que perde uma pessoa querida pode conscientemente evitar falar sobre o assunto. Isso é repressão. Já quando o sofrimento é tão intenso que o indivíduo sequer tem consciência dele, estamos falando de recalque. Então, o recalque ele é a coisa escondida dentro de nós, a gente não tem consciência. Já a repressão, a gente sabe e tenta o quê? Se afastar daquilo. Em ambos os casos, o conteúdo recalcado ou reprimido tende a retornar sob formas como sintomas físicos, sonhos, comportamentos reprimidos. O Freud chamou esse fenômeno de retorno do recalcado, tá? Ou seja, aquilo que é empurrado para o inconsciente sempre tenta voltar, buscando elaboração e expressão simbólica. O recalque é, portanto, um dos mecanismos centrais do funcionamento psíquico e um dos pilares da teoria freudiana, tá? E ele protege o indivíduo de experiências dolorosas, mas também é responsável pela formação dos sintomas neuróticos. É aquilo que eu falei, né? Você guarda para não olhar, para não sofrer, para não se punir, para não sentir culpa, mas é criado um outro problema, às vezes muito maior. Vamos ver esse vídeo aqui. Sobre o recalque, tá? Deixa eu ver quantos minutos que ele é. 2 minutinhos, ele é bem rápido. Você já ouviu falar em recalque? Não estamos falando de inveja ou de alguém recalcado, como dizem por aí. Vamos entender o que realmente é o recalque na visão de Freud? Canal Portal Psicanálise. Desvendando os intricados segredos da mente. Recalque. O que Freud quis dizer? Na teoria freudiana, recalque significa empurrar para o inconsciente algo que não conseguimos lidar conscientemente. Imagine que você tem um pensamento ou desejo que parece errado, proibido ou até vergonhoso. Sua mente, para te proteger, joga isso lá no fundo, fora da sua consciência. Esse processo é o recalque. O recalque é como se fosse uma barreira mental. Ele não apaga o desejo ou o pensamento, mas esconde isso da sua consciência. Por exemplo, uma pessoa que sente raiva de um amigo pode reprimir essa raiva porque acredita que não é certo sentir isso. A raiva não desaparece. Ela fica escondida no inconsciente e pode aparecer de outras formas, como em sonhos, lapsos de fala ou até em sintomas físicos. É por isso que Freud dizia que o recalque é uma defesa psíquica. Ele evita que algo desconfortável chegue à sua consciência. O recalque é essencial para entendermos os conflitos internos que muitas vezes nos deixam ansiosos ou inseguros. Ao trazer esses conteúdos reprimidos para a consciência, com a ajuda da psicanálise, por exemplo, podemos entender melhor quem somos e lidar com essas questões de forma mais saudável.
Alguns exemplos de atuação do recalque. 1. Situação de infância esquecida. Imagine uma criança que foi ridicularizada na escola por falar em público. Anos depois, essa pessoa pode ter bloqueado essa memória, mas sente um medo inexplicável de falar na frente de outras pessoas, evitando situações como apresentações ou reuniões. 2. Terminar um relacionamento doloroso. Após o fim de um relacionamento muito emocional, uma pessoa pode evitar pensar ou falar sobre o ex-parceiro. Apesar disso, pode ter sonhos frequentes ou reagir emocionalmente ao ouvir músicas ou visitar lugares que lembram o relacionamento. Estes foram apenas 2 exemplos, dentro de uma infinidade que poderia ser apresentada. Gostou desse resumo? Então deixe seu like, se inscreva no... Então, gente, para vocês verem, né, o que acontece. Dentro dessa minha experiência traumática, que até aqui nesse vídeo, né, tem uma história bem semelhante, que é na questão da comunicação. Quando eu entrei para a faculdade de administração, né, fiz o vestibular, passei e tal, fui lá para o primeiro dia de aula, e era uma professora muito legal, né, uma fofa, e estávamos ainda começo de faculdade e a sala tá cheia, então acho que éramos ali uns 40, mais ou menos. E eu sempre, assim, sentei nas primeiras fileiras, né? Não na primeira exatamente, mas sempre, assim, nas primeiras. E aí, o que acontece? Ela começou a aula dela, se apresentou, e ela falou, gente, agora eu quero que vocês se apresentem, tá? Vai ser um de cada vez. Fala para mim seu nome, o que você faz hoje, com o que você trabalha, e assim por diante. E aí foram as primeiras fileiras, o pessoal foi falando e tal, e aí chegou a minha vez, e era para levantar, né? Era para a gente ficar em pé para falar. O que acontece? Eu levantei, e eu não tinha noção nenhuma disso, e não estava com medo, não estava com taquicardia, pensando, eu vou ter que falar, nada disso, normal. Eu levantei. Na hora que eu levantei, que eu falei assim, que eu olhei para trás e vi aquele monte de gente me olhando, tudo adulto me olhando, eu falei assim, ai, deu branco. Eu falei desse jeito. Gente, eu esqueci o meu próprio nome ali naquela hora, me deu branco geral. E aí, o que eu fiz? Eu ri e sentei. Lembra que a gente ri do nosso próprio problema quando ele está nesse nível ainda? E aí todo mundo riu, mas assim, sem bullying, né? Porque às vezes acontece, é normal, não, é comum isso acontecer, né? Essa dificuldade de expressão. E aí, o que acontece? Eu tive que me preparar psicologicamente para me apresentar. Aí, no final da aula, eu consegui levantar e me apresentar. Mas por quê? Olha, eu não tinha nem noção, gente, de que eu tinha esse problema. Para vocês terem uma ideia. E esse vídeo, ele deixou mais claro ainda sobre isso. Você já... Bom, saímos então de recalque e repressão. Tudo tranquilo? Alguém quer falar alguma coisa? Se todo mundo ficar em silêncio, a gente passa adiante. Agora vamos entrar, então, né, em mais um tema, que é o complexo de Édipo. O complexo de Édipo é um dos conceitos mais emblemáticos da psicanálise. Inspirado na tragédia grega do Édipo, rei, de Sócrates, Freud o descreve como um conjunto de sentimentos de amor e rivalidade que a criança tem entre os 5 anos de idade, tá? Que ela desenvolve esse sentimento em relação aos seus pais. O menino, por exemplo, sente um amor especial pela mãe e vê o pai como um rival. A menina, em contrapartida, pode nutrir um amor pelo pai e certa hostilidade pela mãe. Essa fase é essencial na formação da identidade e da moralidade, pois é a partir da resolução do complexo de Édipo
que o superego, que nós estudamos nas aulas passadas, começa a se estruturar. Quando o conflito é superado de forma saudável, a criança internaliza as regras e limites dos pais, construindo uma base ética para uma vida adulta. Deixa eu dar uma pausa aqui e abrir um parêntese. Vocês, certamente, né, com a idade de vocês, experiência, vocês já conheceram casais que têm um filho e esse filho acaba dormindo no meio do pai e da mãe. E vamos supor, se é menina, ela é mais grudada com o pai. Se é menino, é mais grudada com a mãe. Então, aí tem já uma rivalidade e esse amor, né? Que se ele não for conduzido nessa fase, olha, aqui não é seu lugar de dormir. Gente, olha, eu não tenho uma porcentagem, mas muitos casais deixam os filhos dormirem na cama com eles. Isso é muito nocivo, tá? De acordo com algumas teorias. Porém, quando mal... já vi, né? Peraí. Isso. Porém, quando mal resolvido, o complexo de Édipo pode gerar dificuldades nos relacionamentos afetivos, ciúmes excessivos, dependência emocional, dificuldade de lidar com figuras de autoridade, né? Então, são problemas que na vida adulta essa pessoa vai ter por não ter trabalhado de forma saudável esse momento da vida dela, em que ela era, entre aspas, apaixonada pelo pai ou apaixonado pela mãe. Seguindo aqui. A psicanálise vê nesse processo um movimento natural e necessário do desenvolvimento psíquico. Ele simboliza a transição do amor infantil para formas mais maduras de afeto e a passagem do desejo egocêntrico para a aceitação das normas sociais e morais. É aqui que está a chave, olha. Existe essa possibilidade da criança estar, assim, entre aspas, apaixonada pela mãe e querer dormir do lado da mãe e ainda bem no meio, né, para separar o pai. É aqui que começam, olha, isso pode, isso não pode, né? É assim que funciona. Então a criança já vai desde nova tendo essa noção. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Beleza. Então, vamos ver esse vídeo aqui, que vai nos mostrar um pouco mais sobre o complexo de Édipo. Ô, professora, posso fazer uma pergunta? Sim. E quando é o contrário? Ah. Quando a mãe tem paixão pelo filho, desde pequeno, aquele ciúmes exagerado, já tem aquela coisa de, ai, meu filho só vai namorar depois dos 30, tem aquele apego já desde do berço, vamos dizer assim. Aham. Isso é previsto lá na frente, depois? Não, aí já não é um complexo de Édipo, né? Aí já vai ser um problema dela mesma em relação a algum fato, alguma distorção, alguma neurose, ou alguma já, por exemplo, se nesse conteúdo aí ela dá mais atenção para o filho e rejeita o pai da criança, tá entendendo? Aí já é uma outra coisa, viu, Cláudio? Uhum. Tem outros fatores envolvidos. Tá. Mas isso pode vir a desencadear na criança o complexo de Édipo? O complexo de Édipo. Olha, Cláudio, eu acredito assim, a gente vai ver mais para frente, mas que basicamente quase todo mundo passa por esse complexo, é que nem estava falando. Passa, mas é nessa estrutura familiar que se vai colocar a ordem que vai fazer essa criança crescer de uma forma saudável em relação ao que ela estava sentindo, que são os limites, as normas, a forma de comunicação com essa criança a respeito disso. Uhum. Ok? Então tá bom.
em sua obra, descreve as fases psicossexuais pelas quais o indivíduo passa ao longo do seu desenvolvimento físico e mental. Ele foi duramente criticado quando divulgou sua teoria, por afirmar que as crianças tinham sexualidade. Mas o diabo não é tão feio como pintam. O que Freud afirma é que, na medida em que a criança amadurece, ela vai desejando coisas diferentes e também vai encontrando formas diferentes de gratificar esses desejos. Há um misto de necessidades fisiológicas, descobertas e fantasias na psique infantil e não a sexualidade que existe no adulto. Vejamos. Na fase oral, que vai do nascimento até aproximadamente o 2º ano de vida, a zona erógena do bebê é a boca. Por que zona erógena? Porque é a área na qual se concentram as necessidades do bebê e suas gratificações. Simples assim, não tem nada a ver com a sexualidade do adulto. As necessidades básicas do bebê são a sede e a fome. Então, ao receber alimento, essas tensões são aliviadas. Adicionalmente, ao receber o alimento, o bebê também será confortado, aninhado e acalentado pelo adulto que o alimenta. Logo, o bebê associa o ato de alimentação à redução da tensão alimentar e à sensação de prazer gerada pelo contato afetuoso do adulto. A boca será a primeira parte do corpo que o bebê aprenderá a controlar, e é para ela que ele dirigirá toda a sua libido. Lembra que no primeiro vídeo sobre a teoria de Freud, nós vimos que a libido é a energia que alimenta a pulsão da vida? Pois bem, na fase oral, quase toda essa energia libidinal é direcionada para a boca. Então, tudo que o bebê faz com a boca, comer, morder, beber, sugar, gera prazer, satisfação. Por isso, ainda que o bebê esteja bem alimentado, ele desejará sugar objetos, por causa da pulsão. A fome, que é uma necessidade orgânica, já foi satisfeita, mas a pulsão, que é uma necessidade orgânica e psíquica, nunca é saciada. Nessa fase da vida, as pulsões se manifestam nas atividades que geram gratificação oral. Entre os 2 e os 4 anos, a criança passa pela fase anal. É nessa fase que ela aprende a controlar os esfíncteres e a bexiga. A expulsão das fezes pelo ânus gera prazer, mas a criança também pode sentir prazer em reter as fezes, o que cria uma espécie de conflito. Por um lado, eliminar as fezes é prazeroso. Por outro lado, existe a necessidade social de controlar essa eliminação até chegar ao local adequado. Esse é um dos primeiros conflitos entre o indivíduo e as exigências da vida social que a criança experimenta. Ela quer sentir o prazer da evacuação, mas ela não pode fazer isso a qualquer hora nem em qualquer lugar. Ao mesmo tempo, a criança percebe que quanto mais controle fisiológico ela adquire, mais ela é elogiada pelos adultos. Então, se por um lado é prazeroso evacuar, também é prazeroso reter. Nessa fase, a criança pode controlar a evacuação como forma de obter elogios, mas também pode não controlar de propósito e evacuar onde não deve como forma de chamar a atenção. Também pode ser confuso para a criança perceber que os adultos a elogiam por controlar a evacuação, mas ao mesmo tempo consideram que ir ao banheiro é algo sujo e que deve ser feito de forma discreta. A criança se pergunta como ela pode ser elogiada por eliminar as fezes na hora e no local certos e ao mesmo tempo ver que suas fezes são indesejadas. Por volta dos 4 anos, tem início a fase fálica. Mas por que Freud chamou essa fase de fálica? Porque é nessa fase que a criança se dá conta de que tem um pênis ou de que lhe falta um. Os genitais passam a concentrar todas as tensões e atenções da criança. Os meninos começam a ter ereções, e isso leva a um maior interesse pela região genital. E ao se darem conta de que as fêmeas não têm pênis, os meninos experimentam a chamada ansiedade de castração, que é o medo de perder o pênis. Na fase fálica, as crianças começam a sentir ciúmes da atenção que seus pais dão um ao outro em vez de dar a eles. O menino começa a enxergar o pai como um rival pelo afeto da mãe, o que leva ao chamado complexo de Édipo. Segundo a peça de Sófocles, um antigo dramaturgo grego, o personagem Édipo mata seu pai, desconhecendo a sua identidade, e mais tarde casa-se com a mãe.
Ao descobrir a identidade da pessoa que matou e da mulher com quem casou, Édipo arranca os próprios olhos. Veja só. Lust for the mother, hatred of the father. As an infant, incredible, impossible feelings to uncover in oneself, especially in 1896. But Freud looked at these memories like a scientist looking at research, without moral judgment. He made a breathtaking leap. What if all children universally experienced passionate feelings of love and hate toward their parents? What if those feelings were built into the very process of human development? The Oedipus complex is the name Freud eventually bestowed on this hot bundle of infantile passion. The name is taken from the play by Sophocles, Oedipus Rex, in which Oedipus, king of Thebes, unknowingly kills his father and marries his mother. His destiny moves us because it might have been ours. It is the fate of all of us. Perhaps to direct our first sexual impulse towards our mother, and our first hatred and murderous wish against our father. Our dreams convince us that that is so. Sigmund Freud. Freud's ideas, not surprisingly, were greeted with derision. Really face the fact that a child had sexual feelings and could have them for a parent. That was so radical in his time. Well, there was, of course, a lot of jealousy and resentment against his theories. If you tell people that your son wants to marry his mother, this is resented by many fathers. Para Freud, no complexo de Édipo, que emerge na fase fálica, o menino fantasia matar o pai e casar-se com a mãe. Ao mesmo tempo, ele acredita que seu pai também o vê como rival e que, por isso, ele poderá ser castrado pelo pai e ficar inofensivo. Freud chamou esse sentimento de ansiedade de castração. Para tornar tudo mais complicado, o menino ainda quer a atenção e o amor do pai, então enxerga a mãe como uma rival. Segundo Freud, o amor e o temor por ambos os pais, a ansiedade de castração e o desejo pela mãe são conflitos que nunca poderão ser resolvidos por completo. Então, são recalcados. Ou seja, ainda na infância, todo esse complexo é descartado para o inconsciente, evitando que ele apareça e que a criança pense ou reflita a respeito dele. Reprimir o complexo de Édipo é uma das primeiras tarefas do superego, a estrutura psíquica que já estudamos nos vídeos anteriores. A menina passa por um conflito semelhante. Ela ama e deseja a mãe, mas como ela acredita que perdeu o pênis por culpa da mãe, desenvolve-se a inveja do pênis, e seu objeto de desejo e amor passa a ser o pai. Ela fantasia que se tiver um filho com o próprio pai, isso de certa forma compensará seu órgão castrado. Como a menina acredita que já foi castrada, ela não tem mais nada a perder. Logo, não tem a ansiedade de castração que o menino tem e que o ajuda a inibir o complexo de Édipo. Por não ter ansiedade de castração, a repressão dos seus sentimentos pelo pai é menos total nas meninas, o que faz com que elas passem mais tempo na situação edipiana. De qualquer forma, após os 5 anos, o apego aos pais costuma ser resolvido. Então, a maior parte das crianças se volta para os relacionamentos com seus amigos, para as atividades escolares e as brincadeiras. Entre os 5 anos e o início da puberdade, que costuma vir lá pelos 12 anos, a criança está no período de latência, ou seja, um período no qual os desejos sexuais não resolvidos na fase anterior são reprimidos pelo superego. De acordo com Freud, durante a latência, a sexualidade não avança. De fato, ele afirma que os anseios sexuais perdem o vigor e são temporariamente abandonados. Também é durante a latência que o ego desenvolve a moralidade e as atitudes de vergonha e repulsa. Com o início da puberdade, começa a fase genital, quando a libido retorna aos órgãos genitais. Nesse período, os indivíduos já estão cientes de suas diferenças sexuais e buscam formas de satisfazer suas necessidades eróticas. É na fase genital que o desejo sexual torna-se adulto.
Sentimentos edipianos que não tenham sido resolvidos na fase fálica podem retornar na fase genital e assombrar a vida psíquica de alguns adolescentes, sendo responsáveis por parte das turbulências vividas nessa etapa da vida. Na visão de Freud, todos os indivíduos que conseguirem progredir pelas diferentes fases de desenvolvimento, resolvendo os diferentes conflitos de forma satisfatória, se tornarão adultos psicologicamente saudáveis. A fixação é o que ocorre quando uma pessoa não consegue avançar normalmente de uma fase para outra, permanecendo muito envolvida com formas de gratificação mais simples ou infantis. Pessoas que fumam demais, comem demais ou mascam muito chiclete podem ter fixação parcial na fase oral, ou seja, sua maturação psicológica pode não ter sido completa. O mesmo pode ser dito das pessoas viciadas em fofoca. Já as pessoas obcecadas por ordem, parcimônia e obstinação podem ter sofrido experiências difíceis durante a fase anal, resultando em uma fixação por limpeza e organização. Isso não quer dizer que o adulto não pode gostar de ordem nem mascar chiclete, o problema está nos comportamentos exagerados. Por falar nisso, no próximo vídeo, vamos conhecer a diferenciação que a psicanálise faz entre neurose e psicose. Então, alguma pergunta sobre o complexo de Édipo? Ficou bem claro para vocês? É lógico que depois a gente vai entrar de novo, tá? Que a psicanálise tem esses conceitos e a gente sempre vai estar entrando novamente nesses temas. Ok, gente? E mais uma atividade, né, resumindo essa aula de hoje. Eu queria, assim, que cada um desse um parecer rápido, utilizando, seguindo um princípio aqui, que eu quero lançar um desafio para você. Quando for falar com rapidez, profundidade, mas com qualidade. Deixa eu ver se eu consigo mudar agora esse compartilhamento de tela para a gente aparecer melhor. Espera aí. Agora eu estou vendo vocês. Então, sobre a aula de hoje, deixa eu ver, a Tânia está aqui, né? A Tânia não tinha dito ainda, a Noélia. Então, é hora de a gente falar um pouco sobre a aula de hoje. Quem vai ser o primeiro? Vamos lá, né? Já que ninguém se manifestou. Eu vou ter que chamar pelo nome. Tá tudo certo aí, estão ouvindo? Porque a minha internet caiu aqui, não sei o que aconteceu. Parece que está meio lenta. Bom, vamos lá. Bom, deixa eu abrir o print aqui. Agora saiu aqui, eu não vou conseguir abrir. Tá aqui. Eu tirei o print para não perder o raciocínio aqui do que é a atividade 2 aqui. Bom, eu tenho um episódio bastante tenso que eu me recordo, que me deixou assim bastante chateado. Eu devia ter uns 5, 6 anos de idade, que eu ainda estava na pré-escola, e eu entrei na pré-escola um pouco antes. Eu tive vontade de ir ao banheiro e a professora não deixou. E já estava perto do final da aula, mas eu estava com muita vontade. Eu sou assim, né? Eu fico até o último minuto praticamente, né? E aí ela não deixou. E eu acabei fazendo na roupa. E o retorno da escola para casa era um quarteirão bem grande. Né? E no retorno eu vim todo sujo, né? Porque foi o número 2. E isso me deixou um tempo envergonhado, na verdade. Eu levei um tempo para começar a me encaixar dentro da sala de aula, porque era
primeiro ano de estudo, era 6 anos e meio, mais ou menos, né? Então, aquilo para mim foi um desafio, né? Eu senti, assim, essas sensações que estão aí, né? Fiquei primeiro com medo, porque a professora não deixava e eu já não estava mais aguentando segurar, né? Senti uma falta de proteção depois, analisando, né? E até de um certo de abandono, além da vergonha, né? Sim, sim. E às vezes, por conta de alguns alunos entrarem e saírem o tempo todo da sala, quando é verdade, a professora não acredita. Não, mas naquele caso, Sandra, o que que acontece? Era a sala de aula do pré. O banheiro ficava dentro da sala. Ah, sim. Era diferente já das classes. Primeiro ano, segundo ano, tinha um banheiro público externo, né? Uhum. Mas naquele caso, como era o pré, né, para a criança não sair, ficar desassistida, era lá dentro, Sim, entendi. entendeu? Nossa. E aí, como que você processou isso? Isso já trouxe para você alguma dificuldade na sua vida adulta? Olha, Sandra, a única coisa que eu sinto que pode ser é o hábito de não gostar de ir em banheiro fora de casa, Uhum. tá? Só se for muito necessário, Sim. entende? E caso contrário, não. Eu prefiro fazer em casa, sabe? A não ser urinar, que é a coisa mais simples, mas caso contrário, não que eu não fique seguro, eu não gosto, Uhum. tá? Eu sinto ainda que, como eu não vou ter condição de estar num banheiro público, talvez de fazer a higiene adequada, né? Isso pode ser já, né, um resquício desse trauma, né? Porque ele foi Ou, uma coisa meio complexa, né? é Foi a verdade. vergonha, foi é, o desamparo, né? Uhum. Meu tio que passou para me buscar, né? Porque ele sempre passava, porque ele trabalhava nas docas, né? E o colégio ficava no caminho entre o trabalho dele e a nossa casa. Então ele passou e me pegou. Aí a molecada tirando sarro, zoando. Eu já tinha, né, esses episódios de lidar com essa situação, né, Sim, sim. de rejeição da parte dos coleguinhas. Uhum. E aí veio mais essa. Sim. Veio mais essa situação que eu levei um tempo para processar tudo isso. Mas eu Aham. lembro que eu processei rápido, não foi uma coisa assim, a não ser essa situação, né? Uhum. Eu evitar de fazer fora, só se for o Sim. último caso, né? Não tem jeito, é uma emergência e tudo bem. Aham. E assim, lá naquele dia, você disse que segurou até o último momento, aí que você foi pedir e já não deu mais tempo, porque ela falou Não, não. não, eu segurei, né? Eu segurei não assim, eu vou segurar. Não, dá para aguentar mais um pouquinho, Aham. né? Então, acho que meio que já prevendo, né? Eu não lembro se tinha tido algum outro episódio que eu tenha presenciado de um outro coleguinha querer ir no banheiro e a Isso. professora, não, agora você espera, agora não. E eu não lembro de ter nada importante ali naquele momento para ela falar, não, não, agora você não vai. Aham. Você entende? Então, ali naquele momento, o que eu me recordo era que era uma freira Uhum. muito, já bem mais madura, né? Já era uma senhora, assim, ao meu ver, né? A Sim. gente, criança, tem muito isso de olhar, né? De olhar as pessoas e achar que são mais velhas do que são. Mas para Sim. mim era uma pessoa muito mais velha, já, Aham. né?
Tanto que depois ela foi substituída por uma noviça. Aí já era uma moça bem mais jovem, bem mais empática, né? Tinha mais empatia, tinha mais cuidado com a gente, do que Aham. uma pessoa que você sabe que já está mais naquela fase de ranzinza, né? É verdade. E ali era assim, naquela fase do pré-primário eram as freiras. Depois primeiro, segundo, terceiro, quarto ano já eram professoras mais fora da igreja, né? Uhum. Mas era na mesma escola que você ia Era na continuar, né? mesma escola, era a mesma escola. Aham. Sim. Talvez também tenha o fato de a gente fala preso no momento, quando hoje na vida adulta, né, você evita ir a banheiros públicos, ou seja, mais uma vez você está aguentando até o seu limite, né? De É, repente ainda tenha uma fixação naquele momento, de aguentar mais um pouco, para não passar pelo quê? Por um constrangimento, né? exatamente. Ok, Cláudio, valeu pela contribuição. Que é isso. Tânia, hoje a Tânia vai falar. Será que está funcionando? Deu certo. O Cláudio falando aí, né, das feridas, dos traumas da pré-escola. Eu fui professora de pré-escola uns 23 anos e 11 anos, não, 10 anos de séries multisseriadas. Aí, os últimos 12 anos eu trabalhei com creche. Dentro da creche tinha o banheiro da sala, né? E a gente tinha direito a 2 babás. Eu sempre colocava uma babá para ficar ali perto da porta do banheiro dando assistência às crianças que queriam ir no banheiro, né? Principalmente quando estava em retorno de, de atividades fora da sala, né? E às vezes a gente tinha que tomar conta das babás para não traumatizar as crianças, né? E a gente teve uma pincelada desses conteúdos lá na formação do magistério, né? Nos anos 86, 87, quando eu fiz o magistério. E depois tivemos de novo na faculdade de pedagogia. Mas as coisas, elas acontecem de uma forma tão devastadora, né? Com as crianças. E eu tentando corrigir, porque eu sei que eu pequei com meu filho, né? Só tive um. E ele tem o vício de mascar chicletes, né? E aí a fase oral. E também tinha o vício de se lavar toda vez que ia no banheiro. Aí eu lembro que a professora dele de 3, 4, 5 anos, que foi a mesma, né? Falava que toda vez que ele ia no banheiro na escola, ele queria tomar banho, ele chorava, ele fazia pirraça. Mas porque quando ele largou a fralda, com 1 ano, né? Eu sempre dava banho. E às vezes a gente coloca trauma nas crianças sem perceber, sem querer. Brincando, conversando. Ai, vamos lavar, tá fedido, tá cocô. Mesmo que a gente tenta fazer certo, ele saiu com trauma. Você vê, ele trabalha a 2 quarteirão da casa dele, né? Ele sai de lá da loja para vir no banheiro em casa. Aí eu fico aqui da janela, às vezes eu tô na cozinha, né? Ele fala, e minha mãe fica me vigiando. Ou então, quando eu tô lá na casa dele, ele, já sabe que eu vim em casa, eu tenho que vir em casa no meu banheiro. E fica eu acho que é quase uma obsessão. E quanto ao vício de mascar chiclete, né? Eu vejo que na fase oral lá, ele demora a ter a maturidade com certos processos, mas com outros ele já avança muito. Aí eu fico pensando, será que ele vai avançar nesses processos de maturidade? Porque às vezes ele me cobra igual se estivesse cobrando, assim, quando tivesse uns 5 anos e eu fosse lá, mãe de 23 anos atrás, eu tinha 23, né? Não sabia
do que estava fazendo, mas tentava acertar. Mas fica essa dívida. Parece que todo mundo na sociedade tem uma dívida, né? É só a gente observar, né? Gosto de mascar chiclete. Eu já tinha observado, eu tinha gastura de ver ele mascando chiclete o tempo todo, mas não tinha esse link, né? Essa comparação que era imaturidade. E às vezes ele é imaturo mesmo. Para certas coisas, bem maduro, né? Naquilo que ele coloca obstinação, vou fazer e consegue. Eu também era assim, né? E acho que tem a parte ali do DNA, do aprender, mas tem uma parte que a gente não sabe nem de onde vem, onde a gente pecou. Ok, Tânia. Obrigada pela contribuição. Noélia, vai falar hoje, Noélia? Tá com a câmera fechada. E o Adriano? O Adriano tá por aí? Eu tô, mas eu não tô lembrando nada assim parecido. Não tá lembrando de nenhuma situação? Ó, deixa eu falar aqui, ó. Fechar os olhos por alguns segundos e lembrar de um momento na sua vida que você se sentiu pequeno, desamparado, sozinho. Nada profundo demais, tá? Trazer aí alguma lembrança onde você se sentiu essa criança, desamparada, sozinha. E perceber em qual que foi esse evento, tá? Depois vocês fazem essa tarefa, manda lá no grupo, que nem eu falei na primeira, essa segunda também vocês podem fazer. E se perguntar, né, o que essa criança que sentiu, né, naquele momento, o que ela sentiu? Ela sentiu medo, ela sentiu rejeição, ela sentiu desprotegida, abandonada. Tem alguma situação assim que você se recorda, Adriano, que você se sentiu pequeno, abandonado, sozinho? Eu tenho que me concentrar para tentar lembrar. Ah, tudo bem. Então depois você coloca lá no grupo a hora que você fizer, tá bom? Tá bom, então. Obrigado, viu? Nada. Lembrando, gente, que as tarefas vocês podem colocar em texto digitado, vocês podem passar um áudio, ou gravar um vídeo, tá? Fica à vontade, tá bom? Mas é importante fazer as tarefas porque elas vão ajudando a gente ter esse olhar do comportamento humano, da psique humana, né? E de como a gente reage às coisas e aos fatos. Bom, estamos então chegando ao final de mais uma aula. Quero agradecer a vocês pela presença, mais uma vez. Eu estou programando aqui um pequeno recesso para a gente, tá? Depois eu vou passar para vocês, aí nesse períodozinho aí de Natal, Ano Novo. Nada muito longo, não. Só para a gente dar uma respirada mesmo. Ok, pessoal? Alguém quer falar mais alguma coisa? Podemos finalizar. Certinho, né? Então, ó, beijos para vocês, um ótimo fim de semana e tudo de bom. Bom. Tchau, tchau.